a fase de teste, estamos testando aqui ainda, né? Então, vamos lá. Amém. Paz do Senhor. Daí me responde aí como que está saindo para mim poder transmitir para os irmãos aí, amém? Tá me ouvindo bem? Como que está aí o Tarcísio? Paz do Senhor. Só estou transmitindo aí para você, só você que está ouvindo, por enquanto, antes de nós transmitir para todo mundo aí. Amém? Ah, sim. Mas está me ouvindo? Você está me ouvindo? Amém? O chat lá, tô em fase. Vamos ver se nós conseguimos ativar o chat. Como é que faz que ativa o chat? Deixa eu ver. Gerenciar, webcam, fazer transmissão. Não. Cadê o chat, hein? Chat ao vivo. Espera aí. Ativar o chat ao vivo. Estamos chegando aqui, Montarcísio. A transmissão está ao vivo. Ó, tá ótimo? Beleza. Vamos ver. Estou tentando aqui. Estou tentando. Mas não está ativando, sabe? Não está ativando. Chat ao vivo, chat público, pessoas de blog, feliz. Sim. Mas meu vídeo escondei promoção, não. Legenda. Permitir incorporações, mostrar, gostei, não. Inscrição, patrocínio. Chat ao vivo, mas não está indo montar isso. Não estou ativando, não estou conseguindo ativar.
Deixar. Irmão Tarcísio, a gente vai ter que fazer isso aqui ao vivo mesmo, sem o chat hoje mesmo. Depois a gente vê aqui como que vai fazer, porque tá travado. Me dá um ok aí, irmão Tarcísio. Tá tudo ok aí? Ó, eu peguei aqui a revista antiga. A família e a igreja, entendeu? Nós vamos falar sobre a família e a igreja, ok? Me dá um ok aí no zap. Amém? Então vamos transmitir. Então vamos passar o link para as pessoas aqui. Deixa eu pegar aqui. EBD. Amém. Estou tentando aqui acessar o chat, mas já estamos começando aí a nossa transmissão. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão ao vivo aí. A paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui sem o chat por enquanto, mas a gente vai na próxima aí, amém? Paz do Senhor, irmãos. Vocês podem me falar comigo através do WhatsApp, entendeu? Estou com o WhatsApp ligado aí. Tenho certeza que vocês vão falando comigo pelo WhatsApp, assistindo aqui e falando comigo pelo WhatsApp, tá bom? Quem está assistindo aí, dá um ok para mim no WhatsApp. Amém? Vamos lá? Eu vou começar aqui com uma oração. Meu Deus, Pai eterno, Deus de glória e poder, maravilha. Nós iniciamos, ó Pai amado, esta EBD nesta tarde, essa transmissão aqui ao vivo, Pai querido, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Pai amado, nos ensina, nos orienta, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, que possamos aprender de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. A lição que nós vamos transmitir, irmãos, é dessa revista antiga ainda, A Família Natural, segundo os valores e princípios cristãos. Então, é essa que nós estamos transmitindo. A lição de número 10. E vamos falar sobre família e igreja, né? Há uma relação muito grande entre família e igreja, né? Entre família e igreja. Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando. Meu irmão Tarcísio. Tem aqui também o irmão... os irmãos aqui acompanhando, né? Glória a Jesus, tudo para a honra e glória de Jesus.
Só estou ajeitando aqui, irmãos. Voltando aqui a transmissão. Voltando aqui a nossa transmissão. Vamos lá. A família e a igreja. Então, família e igreja, ela sempre teve uma ligação, né? Porque, na verdade, aí a família, quer dizer, a igreja é a família de Deus, né? É a família de Deus. E como eu sempre digo que Deus, ele formou apenas 2 instituições aqui na Terra. Deus colocou, né? As outras foram todos os homens que colocaram, mas 2 foi o próprio Deus que criou. Primeiro, a família e depois a igreja. A família já no princípio, já no Antigo Testamento, Deus criou a família, e a igreja ela vai ser gerada, ela vai ser formada no Novo Testamento, né? A partir da descida de Jesus Cristo na Terra, a encarnação do Verbo, que é Jesus, ele então vai passar a criar a igreja. Então, eu achei importante nós falarmos um pouco sobre família e igreja, porque são 2 instituições que estão ligadas uma na outra, amém? O texto aqui é Efésios capítulo 2 e verso 19, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, né? Então, isso aí é uma coisa lógica, né? Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Pai, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, né? Então, se você é filho de Deus, nós somos irmãos. É por isso que nós pentecostais, nós evangélicos, chamamos um outro de irmão, porque somos filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus e você é meu irmão, nós fazemos parte da família de Deus. Então, a igreja nada mais, nada menos é do que a família de Deus, né? A verdade aplicada aqui, a família e a igreja são instituições divinas. Como eu disse, foram 2 instituições que o próprio Deus criou, né? A família e a igreja. É estabelecida de acordo com um plano divino e para a glória de Deus. Nosso objetivo aqui nesta tarde, essa transmissão, é enfatizar que a família e a igreja são planos de Deus para a humanidade. É por isso, irmãos, que o inimigo, ele sempre lutou contra a igreja, para destruir a igreja, para acabar a igreja. Já nos primeiros séculos, houve perseguições desenfreadas dos grandes imperadores para matar as igrejas, né? Se nós vamos pegar o histórico dos apóstolos, nós vamos ver que todos os apóstolos, menos João, todos eles morreram martirizados, né? Só João que morreu de morte natural. Mesmo assim, o imperador da época colocou João dentro de um tacho de azeite fervendo para matá-lo. Mesmo assim, não conseguiu matar João, né? Mas todos os apóstolos, eles morreram de forma como mártires, né? Foram mortos, né, pelos imperadores e assim por diante, né? Mostrar que os ataques do inimigo revelam a importância da relação da família e a igreja. E apresentar o propósito de Deus para a família cristã e para a igreja local. Então, é claro, né? A igreja, ela foi tentaram barrar a igreja, tentaram acabar com a igreja, né, como acabei de dizer. E hoje em dia, o ataque maior não tem sido tanto contra a igreja. Tem sido contra a igreja, mas não de forma mais assim tão efetiva. O que o inimigo está atacando hoje é a família, né? Todas essas leis, todos esses movimentos pró-liberalismo, da sexualidade, essa sexualidade aflorada, essa sexualidade
que tudo pode, que não tem importância. Então, isso vem com o objetivo de destruir, de acabar com a família. Porque se acabar com a família tradicional, pai, mãe, um homem, uma mulher, né, que para Deus a família é um homem e uma mulher, desde o jardim do Éden. Acabando com essa família tradicional, né, vai acabar com a sociedade, vai acabar com a humanidade, né, porque todos nós sabemos, e isto não é ciência, quer dizer, não é uma ciência complicada, é uma ciência fácil de explicar, né? Homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz, e não reproduzindo, a sociedade está enfadada ao fracasso, ao extermínio. Então, se o inimigo quer acabar com a sociedade, quer acabar com a humanidade, né, é lógico que para ele é uma coisa óbvia, é uma coisa boa, né, quando se sai do relacionamento homem com mulher, né? Então, esse aí é um princípio aqui, é o começo aqui, né, do nosso estudo. Está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. Eu não vou estar lendo aqui, mas você pode ler na tua casa, Atos dos Apóstolos 2, 42 até o 47. A introdução aqui, embora eu já tenha dado uma pequena introdução, e nós estamos aqui, nesta lição, refletiremos sobre a íntima relação entre igreja e família, considerando que ambas são criação de Deus e fazem parte do plano divino de redenção da humanidade. Portanto, ambas têm sido alvo do ataque do inimigo. Amém? Queridos, a nossa lição 1 aqui, vamos falar um pouco sobre a relação da família e a igreja, né? A família e a igreja como defensora da família e a família como a promotora da igreja. Amém? Hoje aqui não vai dar para os irmãos fazer pergunta, né? A não ser que façam aqui pelo WhatsApp, né? Mas nós vamos estar configurando aqui na semana e vamos estar fazendo o máximo para nós transmitirmos e colocarmos o chat, né, na transmissão. Vamos lá? A relação família e igreja. O plano de Deus, a Bíblia enfatiza que a existência tanto da família como da igreja é resultado do plano de Deus para a humanidade. Está lá em Gênesis 1, 28, Gênesis 2, 34, Mateus 16, 18. Tanto que mesmo após a entrada do pecado na história humana, Deus continuou contando com a família para levar adiante seu plano redentor. Constata-se isto quanto ao dilúvio, pela história dos patriarcas, as leis divinas em relação à família, a vinda de Jesus dentro de um contexto da família, a efetiva participação dos lares no início da igreja e as orientações específicas nos livros do Antigo Testamento sobre a família. A família é usada para ilustrar a relação de Deus com o seu povo. Então, há uma estreita relação entre família e igreja. Deus, ele usa a família para participar com a humanidade o seu plano de redenção, o seu plano de salvação, né? Então, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, ele já coloca homem e mulher, né? Primeiro o homem, depois a mulher, e diz: não é bom que o homem viva só, farei uma disjuntora. E assim por diante, Deus vai prosseguindo com o seu plano divino, né? Então, a igreja e a família têm uma relação íntima, porque ambas são
planos divinos. E a família é tão importante para Deus que quando Jesus ele vem à Terra, o Verbo ele é encarnado, o Deus ele desce à Terra e se encarna em um corpo como o nosso. Ele vem num contexto familiar, né? Porque Jesus poderia vir de várias formas, podia aparecer do nada, Jesus poderia vir descido num cavalo branco, assim como ele tem livre acesso, né? Mas não, Jesus ele faz questão de chegar e aparecer à humanidade dentro de um contexto familiar, né? Ele vem ao ventre, ele é gerado no ventre de Maria, né? Maria dá a luz a ele numa manjedoura e Jesus então ele é gerado numa família, José, Maria e assim por diante. Mais para frente nascem os irmãos de Jesus e Jesus ele é gerado num contexto familiar. Então, mostrando que e nos dando um exemplo que a família é importante para ele, que a família é importante para Jesus, né? Jesus podia vir de qualquer forma, mas ele preferiu vir dentro de uma família, amém? 1.2, a igreja como defensora da família. Então, nós estamos vivendo aqui a relação igreja e família. Então, primeiro contexto aqui, a igreja como defensora da família, a igreja que defende a família. São muitos os defensores, os desafios para manter uma família dentro dos preceitos bíblicos. À medida que vai se aproximando, irmãos, espera só um pouquinho, vou ligar a luz aqui que está escurecendo um pouquinho aqui. E eu não estou conseguindo ler. Pronto, agora melhorou para mim aqui, tá bom? À medida que vai se aproximando o fim, os ataques vão se intensificando. Portanto, é preciso que a igreja esteja atenta e continue levando a bandeira da família e prosseguindo na necessária instrução de seus membros quanto aos preceitos divinos em relação aos muitos aspectos que envolvem a família. Então, o que isso quer dizer? A igreja como defensora da família, né? É na igreja que nós vamos aprender os valores morais, éticos da família, né? Então, a igreja, através da Bíblia, através da palavra de Deus, através da orientação do Espírito Santo, ela vai ser defensora, como o tem sido, né? Por toda a história dos valores familiares, dos preceitos familiares, da moral da família, para que a família ela seja mantida segundo os padrões divinos, né? Sem a igreja, talvez a família ela iria ter muita ou mais dificuldade ainda de se manter como essa família padrão, né, que é o padrão divino, né? E se hoje nós recebemos o ataque, a família recebe ataque de vários segmentos da sociedade, a igreja está ali para quê? Para defender a família. E se não fosse a igreja, cada família teria que se defender por si só. E aquela família menos instruída, elas iriam sucumbir diante do ataque do inimigo à família. Como muitas famílias hoje têm se sucumbido. Têm sucumbido ao homossexualismo, têm sucumbido à prostituição, à traição, né? Nós podemos ver que hoje
se acham e se tem como normal, né, muitas coisas dentro da sociedade, né? Hoje, fulano abandonou a família, abandonou o lar, abandonou a casa, ou cicrano deixou a sua família. Mas isso é normal. Então, para a sociedade, isso tem sido algo normal. Fulano traiu, é normal. Mas para a igreja de Jesus, isso não é algo normal. É por isso que nós nos escandalizamos quando ouvimos falar, fulano já está no 3º casamento, pastor fulano largou da esposa, porque isso é normal para quê? Para o mundo. Mas para a igreja não é e nunca irá ser normal. Fulano tem 2 esposas, fulano tem uma segunda família. Então, isso é algo que está se tornando normal para a sociedade. Mas quando vemos para o contexto da igreja, a igreja é defensora dos valores morais, né? E ela vai ter um papel importante na família, porque ela, através dos estudos, através das palestras, através da orientação pastoral, através das pregações, das ministrações, ela vai estar orientando a sua membresia, os seus membros, os seus adeptos, né, a manter a família tradicional e a manter, assim, a família no foco de Deus e no plano original de Deus, ok? 1.3, agora nós vamos inverter a família como a promotora da igreja. A família exerce forte influência na formação do pensamento das futuras gerações quanto à importância da igreja local. Já foi visto em lições passadas que a família é onde tudo começa. Qual tem sido o conceito da igreja que nossos filhos têm recebido no lar? E é mais importante ainda, qual tem sido as percepções das crianças quanto à relevância que os pais atribuem à igreja local para o bem-estar da família? Então, o que nós estamos aprendendo, queremos passar aqui? Se a igreja ela é defensora da família, por outro lado, a família ela é a promotora da igreja. Como assim, pastor? Você pode estar me perguntando. Que não existiria ou não existe uma igreja sem famílias. Na verdade, a igreja é uma reunião de várias famílias, né? E a igreja, ela vai começar no lar, ela vai começar na família. E a igreja, ela é uma extensão da família. Então, quem que vai promover a família? A igreja é a família. Então, o pai vai para a igreja, a mãe vai para a igreja, leva os filhos para a igreja, né? Aquela mãe, aquele pai vai levar o convite para as pessoas da família vir para a igreja. Quando uma criança nasce, ela é apresentada na igreja. Então, tudo isso vai contribuir para quê? Para o crescimento da igreja, né? Então, quando temos uma igreja com várias famílias, né, a tendência é que essa igreja venha a crescer ainda mais. Então, o pai aceita Jesus, leva a mãe, leva os filhos, aqueles filhos crescem na igreja, se casam na igreja, geram outros filhos dentro da igreja, e assim a igreja vai crescendo, ela vai sendo promovida, né? Então, não existe, não tem como a gente ter uma igreja sem atentarmos para a família, né? É muito importante uma igreja cuidar da sua família. Às vezes, atentamos para o indivíduo
com pessoa, ouvimos a irmã, ouvimos o irmão, mas esquecemos que aquela irmã tem um esposo que não é crente, aquele irmão tem um filho que não é crente, né? Então, é muito importante nós não cuidarmos só do indivíduo, e nós cuidarmos da família. Porque se nós cuidarmos só do indivíduo, aquele indivíduo está bem, mas a família não está. Então, é por isso que é importante na igreja ter encontro de casais, ter ensinamento para a família, para que possamos construir uma igreja sólida. E só construiremos uma igreja sólida se construirmos família sólida, né? O pai, a mãe vão para a igreja, os filhos vão para a igreja, amanhã aquele filho vai ser o dirigente da mocidade, amanhã aquela filha vai ser a regente da mocidade, né? E assim por diante. Aquele filho vai ser o professor da escola dominical, o presbítero da igreja, o evangelista da igreja, né? Então isso é importante. Então quando nós olhamos para aquelas crianças, às vezes correndo pelo corredor da igreja, gritando, e a gente, meu Deus do céu, o que essas crianças estão fazendo na igreja? Mas elas estão sendo integradas à igreja, e essas crianças, hoje, que estão lá na igreja, serão os futuros pastores, serão os futuros obreiros, né? E muitos deles vão dizer, olha, quando eu era criancinha, eu corria pelo corredor da igreja, a minha mãe me levava para a igreja, meu pai me levava para a igreja, e vai ter um testemunho, né? Então, é isto aí. Temos aí alguns minutos. A igreja em cooperação com a família. Então, nós vemos aqui que a igreja, no primeiro capítulo, a relação igreja e família, a igreja defendendo a família, e a família promovendo a igreja. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa cooperação família-igreja. Família-igreja em Corinto, né? Sabemos que Corinto era uma cidade da Ásia Menor, né? Uma das maiores igrejas que já existiu nos tempos antigos, né? Mas era uma igreja que tinha muitos problemas particulares, muitos problemas assim, e as famílias não ficavam distantes desses problemas. Não é possível separar a família cristã da igreja. Há os que pensam que ocorre dentro da família não afeta a igreja. Vide a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, principalmente nos capítulos 5 e 7, no quais o apóstolo trata de assuntos relacionados ao contexto da família, que, porém, precisava ser tratada e alvo de orientações para toda a igreja estava em Coríntio. Interessante que em um capítulo trata de relacionamento pecaminoso, no outro de assuntos levantados pelos coríntios. Ambas as instituições devem estar envolvidas no cuidado mútuo, conforme o plano divino. Então, em Coríntios nós vimos que, nós já sabemos que todas as ceias nós lemos, né, e vimos lá como, se na ceia já era complicado, imagina nos dias normais de culto, né? E aquilo ali era resultado de conflitos familiares, né? Então, havia grandes conflitos em Coríntios e que afetavam também a igreja. E, gente, queira ou não, quando nós temos uma igreja que tem muitos conflitos familiares, né? Brigas entre marido, esposa não convertido, filhos, acaba refletindo na igreja, né? Por isso é necessário darmos atenção, né, não só ao membro, mas também à família, né? Cada família, uma igreja. É verdade. Não adianta nós sermos crentes só na igreja, sermos cristãos só na igreja.
mas dentro de casa agimos como não cristão. Então a família ela começa lá dentro de casa, ou aqui dentro de casa, né? A igreja ela começa aqui, porque igreja na verdade somos nós, somos templo do Espírito Santo, e cada igreja é uma célula do corpo de Cristo. Então essa célula, o corpo, nós sabemos que o corpo humano ele é formado por várias células, e várias células unidas ela forma o corpo. Assim a igreja também é formada de várias células. Essas células são as famílias, né, que formam o corpo de Cristo, no qual Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Mas no corpo tem a célula. Então, para formar o corpo, precisa da célula. E essas células são a igreja, são a família. Então, a igreja é formada por famílias. A família é tanto uma extensão da igreja, quanto a igreja é uma extensão da família. Ela se funde. Ao mesmo tempo em que a família compõe a igreja trata da família em seus diversos problemas e desafios. Ou seja, a família ela vai compor a igreja, a célula vai compor o corpo. E a igreja, o que ela vai fazer? Ela vai cuidar da família. Né? Então, eu gosto de frisar isso, porque às vezes nós que somos pentecostais, gostamos do movimento pentecostal, gostamos da unção, da graça de Deus, gostamos daquele culto avivado, não é? Mas o mais importante, irmãos, é a gente cuidar da família. Por quê? A igreja ela tem duas missões, ela tem dois aspectos, a igreja. O aspecto espiritual, né, que é o aspecto da salvação, o aspecto soteriológico, né? A igreja tem a incumbência, tem a missão, e depois todo mundo pregar o evangelho. Então, isso aí é um aspecto espiritual, né? Levar as pessoas à salvação, né? Mas tem um aspecto também social. E qual que é esse aspecto social? É cuidar das famílias. Né? A Bíblia vai lá dizer, cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Que são pessoas que não têm família, então que é para a igreja abraçar. A igreja tem vários ensinamentos, a Bíblia tem vários ensinamentos para os casais, para as famílias. Então, não adianta a gente ficar entre quatro paredes, fazer cultos, avivamentos, fazer congressos e esquecer do básico, que é a família cristã, né? Daí acabou o culto, acabou o avivamento, acabou a unção, acabou o pula-pula, daí o irmão vai para casa, está cheio de problema. A irmã vai para casa, está cheio de problema. E não paramos para ouvir, não paramos para orar, não ensinamos, não instruímos. Ou seja, a igreja ela está falhando no seu aspecto social. Talvez a igreja está lá em cima, que igreja avivada, que igreja abençoada. É bom, isso aí é a igreja. Mas igreja também é cuidar das filhas, né? Se nós não orientarmos a família, não cuidarmos das famílias, estamos falhando como igreja de Jesus. Ou seja, a igreja ela precisa cuidar da família. E às vezes apenas uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, já basta para quem está com o coração aflito. Quantas vezes sentamos do lado de alguém na igreja, aquela pessoa está com o coração conflito e a gente nem abraçamos ela, nem damos a paz para ela e nem dizemos para ela que Jesus ama. Vem uma palavra, só uma palavra já resolve. E às vezes não, nem palavra resolve, ela precisa de uma oração, precisa de uma campanha na casa dela, precisa de uma campanha no lar, precisa de uma orientação pastoral, né? Então, mas isso é papel da igreja, cuidar da família, entendeu? Amém? A igreja primitiva e a família. Então, nós vamos ver aqui que lá no tempo de Jesus, a igreja primitiva, quando falamos igreja primitiva, é a igreja que do primeiro século começou com Jesus, né? E após a ascensão de Jesus, os discípulos, então, eles assumiram a igreja e deram continuidade
né, a igreja, e essa igreja é chamada de igreja primitiva, que é a primeira igreja que se estabeleceu aqui na Terra. Começou lá no Pentecostes, em Jerusalém, depois foi se expandido para todo mundo, chegou até mim, chegou até você. Os relatos ao Novo Testamento, eles revelam a forte interação que existia entre família e igreja, de tal modo que não era simples perceber onde uma começava e a outra terminava. Então, era tão grande a integração entre família e igreja no Novo Testamento, na igreja primitiva, que às vezes ela se fundia. Não sabia muitas vezes o que era igreja nem o que era família, porque uma estava fundindo na outra, né? Uma entrava na outra. Tanto é que na questão financeira, talvez é uma questão mais complicada e mais difícil de se lidar até mesmo no dia de hoje, quando vendiam alguma propriedade, eles chegavam e depositavam nos pés dos apóstolos. Os apóstolos, então, pegavam aquele dinheiro e iam sustentar os mais pobres, aqueles que menos abastecidos e que precisavam. Então, a Bíblia vai dizer que eles tinham comunhão um com os outros. E comunhão no partir do pão, na oração e assim por diante. Então, a extensão realmente no Antigo Testamento, melhor, no Novo Testamento, a igreja era uma extensão da família. Consequentemente, ambas as instituições eram agências de evangelização. O que é uma agência de evangelização? É um meio, é um transporte para a evangelização. Uma via para a evangelização. Então, como eu disse, o pai aceita Jesus, ele vai ganhar a esposa e ganha os filhos. A mãe ou o filho aceita Jesus, vai ganhar os pais. Então, aí é através da família. E a igreja também. A igreja, quando ganha para Jesus, uma pessoa aceita Jesus, ela consegue introduzir dentro de uma família o evangelho de Jesus. Então, igreja e família, elas estão também interligadas no evangelismo e na evangelização. Porque uma igreja bem estruturada, uma igreja preocupada com a família, ela tem a tendência a aumentar, porque aquele que aceitou Jesus, ele vai propagar o evangelho dentro da sua família, né? Por exemplo, ele não bebia, ele bebia, agora não bebe mais, ele fumava, agora não fuma mais. Alguém vai perguntar: fulano, por que você não bebe mais? Por que você não fuma mais? Aquela pessoa vai dizer: não, porque agora eu sou de Jesus, porque eu aceitei a Jesus, e porque eu estou na igreja. Então, no mínimo, vai levantar uma curiosidade, e as pessoas... Então, uma hora ou outra, aquela pessoa vai dizer: não, eu quero ir para essa igreja que você vai também, né? Você não é uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, agora você é uma pessoa alegre. O que aconteceu com você? Não, eu estou indo para a igreja. Então, a família, ela é uma via, uma agência de evangelização. Como a igreja também é uma agência de evangelização. É através da igreja, dos projetos da igreja, né, que hoje o mundo quase todo é evangelizado, né, através dos missionários, através de famílias que são enviadas para o campo de missão, né? Então, a igreja é uma agência missionária, é uma agência de evangelismo. Amém? Famílias comprometidas. A hora passa rápido, irmãos. Temos que correr um pouquinho aqui. Tem algum? Não, mas estamos terminando aqui. Amém? Agência. Famílias comprometidas. Nós vamos ver aqui o comprometimento das famílias agora, né?
famílias comprometidas, eu creio que é o último capítulo aqui, facilmente nesses dias tão agitados e sobrecarregados de atividades, as famílias cristãs, caso não estejam atentas, se distanciam das suas atividades da igreja local. Contudo, tal atitude pode contribuir para o esfriamento espiritual de seus membros. Assim, a família cristã deixará de cumprir um dos dons, propósito de Deus, ser um instrumento de formação cristã para todos, para toda uma geração. Então, o que o autor aqui está dizendo? Que uma família comprometida com a igreja, ela é uma família influenciadora. Ela vai influenciar nas futuras gerações. Se hoje nós temos uma igreja fria, uma igreja gelada, e eu não estou dizendo isso de movimento pentecostal, eu estou dizendo até mesmo esfriamento do amor, pessoas egoístas, pessoas às vezes que pensam em si próprio, é porque as gerações anteriores a nós plantaram isto e não se importaram tanto com a família, não se importaram tanto. Então, talvez se importaram mais com os dons espirituais, com tantas coisas, mas não atentaram para a família. E cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, hoje, nos atentarmos para isso, para que as futuras gerações, de futuros obreiros, de futuros pastores, ele tenha uma estrutura familiar, uma estrutura bíblica boa, para que a igreja possa subsistir. Se a igreja for uma igreja sólida, e ter famílias comprometidas com o reino de Deus, ela vai ter família, por exemplo, que contribui com missão, que ofertam, que trazem os seus dízimos na igreja, e um comprometimento com a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus. O que nós temos hoje? Uma igreja que ora pouco, preciso ser sincero aqui, uma igreja que jejua pouco e que não lê quase nada de Bíblia. Uma igreja que, se ele está falando em Gênesis, ela está procurando em Apocalipse. Isso aí, eu sei que você está dizendo que eu estou exagerando, mas, irmão, vamos ler em Tessalonicense. Misericórdia, ninguém sabe. Ou vamos ver um dos profetas menores lá, que eu acho que talvez seja mais difícil de encontrar. Naum. Vamos ler no profeta Naum. Meu Deus do céu. A pessoa vai passar o culto inteiro e não vai achar Abacuque. Está entendendo? Então, uma igreja precisa ter comprometimento com a palavra de Deus, que tem um comprometimento com o ensinamento, os pais ensinar os filhos a palavra de Deus, as mães ensinar os filhos, e assim teremos uma igreja sólida. Então, quando nós temos uma família comprometida com a obra de Deus, nós teremos uma futura igreja, uma igreja sólida, baseada na palavra de Deus. Famílias comprometidas com a palavra de Deus. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, no tempo de Neemias, procurou envolver toda a família no grande encontro para ouvir e aprender da palavra de Deus. Então, Neemias ele tem um papel fundamental, quando o povo ele retorna do cativeiro. Neemias vai reconstruir os muros, mas após a reconstrução, então, a primeira coisa que Neemias ele vai fazer é ensinar, levar os pais, levar a família ao ensino da palavra de Deus, para que pudesse ter um Estado de Israel sólido e firmado na palavra de Deus. Então, a família ela tem que ser comprometida com a palavra de Deus. Porque se o pai não for comprometido,
o filho vai perguntar para o pai: pai, por que na igreja não pode fazer isso? O que significa isso na igreja? O que significa aquilo na igreja? O pai e a mãe não vai saber responder. Por quê? Porque também não sabe, não foi ensinado, não foi instruído, não buscou aprender. Daí vai dar uma desculpa qualquer para o filho vai ficar sem saber, vai crescer sem estrutura, a igreja vai crescer sem estrutura, e assim vai se degradando a igreja, né? Daí vem os ventos de doutrina, daí vem as heresias das rosas ungidas, dos lenços ungidos, dos bezerros de ouro. A pessoa, nossa, que bonito! Lá na igreja tal, colocaram um tanque assim, as pessoas que passavam pelas águas, que mergulhar, para nos passar o lenço. Por que é isso? Porque a igreja foi se degradando. As famílias não se importaram em ler a Bíblia, em ter um comprometimento com a palavra de Deus, né? E foram comendo o que lhe deram, né? Nessa mistura de comida, de alimento, de pregadores, de falsos mestres, falsos ensinadores, se vende tudo. Se come comida boa, misturada com estragada, e essa é a formação que nós temos dentro das igrejas, às vezes. Pessoas que acham que tudo pode, se fala para eles sobre determinado assunto, ele fala, nem sei, nem sabia que não podia isso, nem sabia que a igreja era contrária a isso, eu nem sei determinado assunto. Se esse indivíduo não sabe, imagine os filhos, né? Imagine a próxima geração. Então nós precisamos construir uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Não uma igreja que vá até a igreja buscar uma revelação, buscar uma imposição de mão, buscar uma visão, uma igreja que dorme, já coloca a cabeça no travesseiro, pensando em sonhar que o sonho é uma revelação, que todo sonho é uma revelação, sendo que a maior revelação que nós temos é a palavra de Deus. Mas como buscar a revelação da palavra de Deus se nós não lemos? Sendo que a Bíblia está empoeirada, sendo que a Bíblia está lá na nossa estante e nós não lemos. Então nós precisamos de uma família comprometida com o ensino da palavra de Deus. Uma família que ensina a sua criança no caminho que deve andar. Uma família que tem que voltar às origens dos cultos domésticos. Quando eu falo culto doméstico, é você, pai, você, mãe, reunir sua família um dia por semana, estudar a palavra de Deus. Não é aquele culto doméstico que vem todo mundo. Não. É você, sua família. É ali que você vai descobrir o talento do seu filho de tocar, de ser músico, o talento do seu filho de pregar, de dar saudação. E vai surgir os futuros pregadores. Hoje em dia, a gente convida um obreiro para dar uma saudação, uma palavra, ele pensa duas vezes, ou você tem que convidar ele com um certo tempo de antecedência, para ele estudar, para não pegar ele surpresa. Por quê? Porque às vezes ele não foi instruído desde criança. Ele já foi lançado às férias, aos leões, já adulto. E isso mostra que temos uma igreja fragilizada. Mas quisermos ter uma igreja forte, temos que começar na nossa família e no nosso lar. Amém? Por último aqui, irmãos, não menos importante, ou seja, de tamanha importância, a família tem que ser comprometida com um testemunho. Nem vou ler aqui, já quero ir encerrando, mas famílias comprometidas com testemunho. O que significa isto? Significa que nós pregamos muito mais com as nossas ações, com nossos atos, do que com aquela mensagem linda, bonita e bem esboçada dentro da igreja, né? Às vezes achamos bonito, achamos lindo,
aquela mensagem esboçada, bem estruturada, mas às vezes com a nossa vida, com o nosso testemunho, não pregamos. Então, um testemunho fala muito e fala mais alto do que a própria pregação expositiva dentro de um templo. Não adianta você pregar bonito, convidar o seu amigo para assistir o seu culto na sua igreja, sendo que lá na sua casa você não dá bom testemunho, você bate na esposa, você bate no marido, grita, faz bagunça, xinga palavrão, fala palavra de baixo calão. E que testemunho? As pessoas vão dizer, não, eu sou mais crente do que ele, sou mais crente do que ela. E então a família, ela é uma via de pregação na palavra de Deus pelo testemunho. Então, se tem uma família estruturada, né, as pessoas vão dizer, não, eu quero ter uma família igual aquela, eu quero ter uma família igual aquele homem, igual aquela mulher. E eles vão ver, olha, eles são da igreja, pertencem a uma igreja. É por isso que eles têm essa família estruturada. Então, eu quero também ir para essa igreja. Eu quero conhecer essa igreja. Eu quero conhecer esse Deus que ele serve. Eu quero conhecer esse Deus que ela serve. Porque eu quero também ter uma família estruturada como ele, uma família estruturada como ela. Entendeu? Amém, irmãos? Eu quero encerrar aqui a nossa transmissão. Espero que essa aula, até mesmo um pouco de improviso, a gente possa ter aprendido bastante da palavra de Deus, né, queridos? E eu tenho certeza que Deus te abençoou. Daqui a pouco estaremos no culto, às 18 horas, inicia o culto rosa hoje, né? E com as irmãs vai ser bênção de Deus. Quero orar com você, meu Deus, meu Pai querido, Deus de glória e poder. Obrigado, Pai amado, por esta transmissão, por esse ensino da palavra de Deus, Pai querido, que possa ser plantada e frutificar em nossos corações, Pai. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.